Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que a atividade esportiva está suspensa por conta da pandemia da Covid-19, mas nós vamos ter sim a atualidade desportiva nacional e internacional. É dessa forma que hoje começamos com a notícia que dá conta de que os presidentes dos clubes que participam no Moçambola querem que se fixe os salários dos jogadores, com uma tabela onde está claro quais são os salários máximos e os mínimos a aplicar nesta modalidade. Presidentes dos clubes de Moçambola querem que se adote um regulamento que fixe salários mínimos e máximos a pagar aos jogadores de futebol. A posição foi apresentada pelo presidente da Associação Black Bulls, Junaid Lalji, que acusou a Rafik-Cidade, presidente da Liga Desportiva de Maputo, de ter inflacionado o mercado do futebol. Após concluir-se o debate sobre os valores a pagar aos jogadores e treinadores durante o período em que durar a pandemia da Covid-19, Junaid Lalji apresentou a preocupação dos clubes em relação aos valores a pagar aos jogadores que neste momento estão inflacionados e não correspondem à realidade do futebol moçambicano. A contrata que a Rafik incendiou o mercado. A Liga Desportiva incendiou o mercado. Depois lá deixou estar bem. Uma proposta também que queremos deixar é criar balizas mínimas e máximas dos salários. Isto porquê? Provemos que temos este mercado super inflacionário em termos de salário. Lalji deu conta que há uma disparidade, sendo que alguns clubes pagam salários ao longo de 10 meses e outros 11 meses, mais um de férias. Há clubes que pagam 10 salários, há clubes que pagam 11, há clubes que pagam 12. Há aqui uma confusão se os contratos são anuais ou por época desportiva. E para evitar essas confusões no futuro e adaptações de acordo com as conveniências de cada um, aquilo que era a nossa proposta é que no futuro os salários fossem pagos de acordo com a época desportiva. Estas preocupações foram registradas pela Federação Moçambicana de Futebol e pela Liga Moçambicana de Futebol, que prometeram, na ocasião, analisar como regulamentar a questão do pagamento dos salários aos jogadores e treinadores de futebol. O presidente da Associação Black Bulls, Junaid Lalji, e também empresário dos transportes Lalji, traça um quadro nada positivo no que diz respeito àquilo que são os encaixes financeiros dos clubes moçambicanos. Lalji dá conta de que muitas empresas que apoiavam o desporto reduziram aquilo que é o seu apoio por conta desta pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar a entrevista que nos foi concedida pelo presidente da ABB. Em que condições os clubes estão neste momento que há esta paralisação da atividade desportiva e temos um cenário nada bom por conta da Covid-19? Como sabe, isto apanhou todo mundo de surpresa. Os clubes todos dispensaram os seus jogadores, fecharam as portas e pior que tudo é que grande parte dos clubes, mesmo aqueles que têm, podemos ouvir, acompanhar, mesmo aqueles que têm patrocínio das empresas públicas, foram reduzir os seus orçamentos por força do cortamento de receita dessas empresas, e isso é geral. E diante disso posso dizer que não há garantia nenhuma de que na sua totalidade os clubes terão alguma receita para poder até cumprir com os 50%, mas vamos fazer um apelo que todos façam um esforço para que cumpram com aquilo que foi acordado aqui. E os clubes neste momento simplesmente estão de portas fechadas, como disse, e a atravessar muitas dificuldades. O período tenebroso pode vir à frente depois deste cenário, não é? Claro que para quem está a acompanhar aquilo que é a situação, a tendência é de aumentar os números de pessoas infectadas, infelizmente, e por força disso temos que tomar mais cuidados, passamos essa mensagem também aos nossos atletas, não só aos trabalhadores. Eu sei que também é agente económico que está nesta área desportiva. Os agentes económicos que apostam no futebol estão a ter grandes dificuldades para continuarem aquele seu apoio enquadrado na sua responsabilidade social no desporto. Foi o que foi falado aqui na reunião, porque a princípio o sindicato quis diferenciar os clubes que têm o patrocínio das empresas públicas com os clubes que não têm, que dependem dos patrocínios, chamemos normais.
mas ficou claro pela explanação do representante da UDS, dos ferroviários também, que essas grandes empresas também, por força do shutdown nos países vizinhos, acabaram perdendo muitas receitas e, como consequência disso, terão que fazer também cortes nos orçamentos que destinavam aos seus clubes. Particularmente no meu caso também, por força do shutdown da África do Sul, temos a atividade em mais de 50% paralisada, não poderemos disponibilizar ao clube aquilo que vínhamos disponibilizando, teremos que cortar. E é isso que tentamos passar a imagem, que é o sindicato. Felizmente terminou num consenso, porque diante disso é preciso que todos saibamos que estamos do mesmo lado e posso dizer que o futebol saiu a ganhar. Como já deu para perceber, hoje estamos a gravar aqui o nosso programa na pista do atletismo, a pista do Parque dos Continuadores. O atletismo é uma das modalidades que ficou afetada por conta desta pandemia. Houve estágios que foram cancelados, atletas moçambicanos que deveriam estar na África do Sul para poder tentar alcançar mínimos africanos e olímpicos, foram obrigados a cancelar esta participação. Quem nos disse foi Azarias Samuel, treinador de atletismo, que iria acompanhar estes atletas. Vamos acompanhar a entrevista já a seguir. Esta pandemia da Covid-19 aqui nesta modalidade que é o atletismo. Não se difere das outras modalidades. Portanto, a pandemia é muito grande. Num ano olímpico, num ano de campeonato de África, tudo foi água abaixo. Tudo aquilo que foi o trabalho dos treinadores, do plano dos clubes e da própria federação, tudo foi água abaixo. No nosso caso, nós tínhamos já começado com as provas, tínhamos feito a Taça Maputo, o torneio de abertura, faltava a Taça Maputo, então tudo parou. Sobretudo para os atletas que já estavam quase que de malas aviados para irem fazer um estágio no sentido de tentarem ainda essa oportunidade de terem mínimos para os Jogos Olímpicos, essa oportunidade ficou gorrada. Ficou tudo. E é lamentável, portanto, estava tudo ao aposto, a Federação tinha feito todos os possíveis com os parceiros e arranjar algum dinheiro para poder colocar os atletas na África do Sul. E eu era um dos treinadores, portanto, ia com os atletas, porque tenho maior número de atletas que estavam na seleção. E tudo foi água abaixo, é triste uma situação desta. E nós sabemos que as federações têm muitas dificuldades e tinham conseguido, portanto, ter um parceiro que apoiava e tudo foi água abaixo. Portanto, é triste. Quantos atletas vocês pretendiam levar para este estágio e por quanto tempo iam ficar lá? Em que provas iam participar? Nós tínhamos a volta de 5 atletas, portanto, tínhamos 2 raparigas e 3 rapazes. E tínhamos, portanto, atletas de 100 barreiras e tínhamos atletas dos 100, 200. Tínhamos 2 rapazes de 800 e um, portanto, eram 6 atletas, portanto, eram 4 rapazes e 2 meninas. Portanto, tínhamos um atleta para a velocidade e 2 para 800 e 1500. Sendo o atletismo uma modalidade que pode-se treinar individualmente, como é que vocês estão a monitorar os treinos individuais de cada atleta para que não percam a forma, no sentido de que quando a competição voltar, esta pandemia ter passado, eles continuem em forma e possam continuar a perseguir os objetivos que tinham planificado para esta época? Sim, é um pouco difícil, porque, por exemplo, nós temos a pista cá na cidade, e os atletas, 99% dos nossos atletas vivem fora da cidade. E o meu caso que eu fiz foi fazer um programa para esse atleta, mas não consigo, vamos lá, monitorar, saber se estão cumprindo ou não, mas tenho falado com ele, temos um grupo no WhatsApp. O que tenho feito é que cada um faz um treino, depois manda-me algumas fotos para ver mais ou menos. E esta semana alterei o programa todo, porque eu vejo que isso aqui não é para agora. E o que temos que fazer agora, temos que pensar já e começamos a fazer a pré-olímpica, porque tinha dado um plano que era mais intensivo, essas coisas todas, mas para o andar do tempo, estamos a ver a questão do número de cada dia que passa a aumentar. Então, não acredito eu que teremos as comissões, portanto, há pouco tempo. Portanto, o que tenho que fazer, o que tenho feito é fazer um programa para a pré-época. A FIBA está rendida à prestação do basquetebol moçambicano, de tal sorte que nomeou 2 participações, isto é, da Seleção Nacional Sénior Feminina e do Ferroviário de Maputo, no top 5 daquilo que foram as prestações ocorridas em 2019.
Duas prestações do basquetebol moçambicano constam das 5 melhores performances de 2019, eleitas pela FIBA África e que foram publicadas no site oficial do organismo máximo do basquetebol continental, que ficou rendido à atuação da Seleção Nacional Sénior Feminina, que qualificou-se ao torneio pré-olímpico que decorreu na Sérvia, e a atuação do Ferroviário de Maputo, que culminou com a conquista do título de bicampeã africana. A performance da Seleção Nacional foi eleita para a primeira posição deste top 5, enquanto que a exibição do Ferroviário de Maputo ocupa a 4ª posição, numa lista que integra o 6º título mundial da Seleção Sub-16 do Mali, que ficou na 5ª posição, a conquista do título da Taça Africana de 3x3 por parte do Egito e o título de MVP no Afrobasket conquistado pela nigeriana Enzimi Kalou. O artigo dá conta que o basquetebol feminino em África foi emocionante, repleto de ação e memorável. Foram experiências vividas em 2019. Parecia que as envolvidas estavam lendo das ruas coloridas de Dakar, às margens do Nilo no Cairo, a Zafon de Kampala, nas colinas de Kigali e nas praias de Maputo. A África testemunhou um grande talento que acabou deixando as meninas nessas cidades com uma nova esperança encontrada de perseguir seus sonhos. Estas prestações de basquetebol de Moçambique lembram o continente porque o país está em ascensão no basquete feminino. E assim fizemos mais uma edição do Magazine Lance MZ. Aproveitamos este momento para reiterar a mensagem de prevenção à pandemia da Covid-19. Aplique a etiqueta da tosse sempre que sentir necessidade de tossir ou de aspirar. Lave as mãos com água e sabão ou água e cinza sempre que houver necessidade. Use a máscara sempre que estiver em locais públicos e assim nós evitamos com que esta pandemia se alastre. Até a próxima!